Oi, pela primeira vez na franquia, a Ubisoft fechou uma parceria para o tema de uma temporada. A segunda temporada foi marcada com a parceria da Ubisoft com a Eurovision, que pra quem não sabe, a Eurovision é uma mega competição musical que reúne um pouco de cada país que tá no continente europeu e eles competem entre si para divulgar sua música. E tem todo um sistema de votação do público. E muitas músicas dessa competição já tinham entrado no Just Dance, que se você não sabe, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, então se você não viu, vou deixar aí no card. Com parceria, essa temporada foi chamada de Showdown, porém foi uma temporada bem estranha e você vai saber o porquê. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vira aí que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. A recepção do público inicialmente para essa temporada começou sendo péssima. Logicamente, os fãs europeus, fãs da competição, adorou as 4 músicas que foi anunciada de primeiro momento. Com essa pegada de todas as músicas, é literalmente uma competição e uma apresentação mesmo. E cada música representa um dance verso, que você não sabe o que é. Eu também tenho outro vídeo aqui no canal onde eu expliquei mais detalhado o que é um dance verso. Com base no trailer, tivemos as músicas Slow Mo da Chanel representando a Espanha na final de 2022. Uma mega música que muita gente queria no Just Dance. Wolf é Banana representando a Noruega também no final de 2022. A terceira música ela foi chamada de Iconic Track no trailer, uma música icônica, mas era Euphoria da Loreen, que representou a Suécia em 2012. E a quarta música foi Trelontu, desse nome estranho aí, representando a Moldova. Porém, você via que tinha algo estranho nessa temporada, porque Euphoria ia vir dia 15 de maio e Trelontu dia 22 de junho, quase um mês sem nada de música nova. Só no dia 15 aí que ia ter uma música Legacy, mas eu vou chegar lá. Que até aí seria normal, já que essa temporada tá durando 3 meses, e eles deixam um mês parado sem nada. Porém, nas imagens promocionais aparecia esse coach misterioso, que ninguém sabia que música que era, se ele realmente ia ser dessa temporada, se ia ser algum viajante tipo 24, se tinha betado, até que nos arquivos de localização do 23 apareceu o nome da banda Måneskin e todo mundo ficou, já que Måneskin é uma banda que participou da Eurovision. E com isso tivemos a quinta e última música secreta, que foi a música Begging, um dos maiores hits da banda Måneskin. Foi uma surpresa, já que o pessoal tava achando que entraria Zizi Buoni, que foi uma música que realmente o Måneskin apresentou na Eurovision. E é a terceira música mais vista do canal da Eurovision. Porém, como eu disse em outros vídeos, cada temporada do Just Dance sempre tem uma música que não bate com o tema proposto. E Begging é uma canção que ficou mundialmente conhecida e não só nichada como Zizi Buoni, que foi conhecida mais por fãs da competição. Como é de praxe, o passe foi atualizado com novas recompensas. E se você não quiser ver todas as 40 novas recompensas, pule para a minutagem que está aparecendo aí na tela.
Na minha opinião, eu gostei mais das recompensas dessa temporada do que da primeira, porque tivemos o fundo de Maneater, um avatar animado de Saralai, um codinome chamado Acenda o Seu Fogo, coisa que você que tá assistindo nem precisa porque você já tem um fogo no rabo, o fundo de Vai Wilson Vai, um avatar de Wake Me Up, o avatar animado de Uno e o avatar de Carel's Whisper do Just Dance 2014. Porém, a partir de agora, acabou tudo de positivo que eu tinha pra falar dessa temporada. O principal problema já foi logo no anúncio da temporada com as 5 Legacy Tracks. Na Season 1, as 5 Legacy Tracks foram maravilhosas, porque só veio hits clássicos do Just Dance, como Living La Vida Louca, Call Me Maybe, só Wata, Pink, só musicona hit de peso. Então as Legacy Songs para a segunda temporada, o pessoal tava com expectativa alta de músicas que nunca tinham entrado em nenhum serviço, porém a festa virou um enterro. Para começar, a primeira música que tivemos foi Will Make Me Feel do Just Dance 2022. Que sim, é uma música boa, mas isso não entra na minha cabeça que é uma Legacy Song. Nem vem me falar, ai, mas Cauã, Legacy Song, a Ubisoft disse que são músicas dos jogos anteriores. Sim, ela disse isso, mas isso é uma desculpa barata para engolir qualquer música que eles quiserem meter aí. Já que o Make Me Feel, de um jogo tão recente como o 22, tinha que ser vergonha de ser Legacy Song. Já que era pra estar no Plus desde o início, como todas as músicas do 22. Porque a partir de agora, eles vão pegar cada música fudida pra tapar buraco. Daqui a pouco, Jerusalema do 22 é Legacy Song. Ah, para Ubisoft. Depois tivemos The Fox Alternativa vindo. Uma música alternativa que já era pra ter vindo quando The Fox entrou no Just Dance Unlimited em uma temporada. No Unlimited, eles não se importaram de botar alternativa. Aí no Plus, de novo, pra tapar buraco, porque The Fox já tava no Plus. Eles tinham direito ainda. Agora, magicamente, nossa, vamos botar essa alternativa péssima. Eles vão adorar essa Legacy. E ainda ela veio com uma no-hood bugada, porque o fogo que ela tinha no 2015, que ele começa meio laranja, depois fica azul durante o decor da música, e chega até a ficar rosa, aqui por algum motivo o fogo tá bugado. O fogo laranja e azul tá na mesma camada. A terceira Legacy Song foi a Wannabe, das Spice Girls. E aqui muita gente, assim como eu, ficou animado. Nossa, finalmente o Wannabe do Just Dance 1 vai vir. Finalmente é uma verdadeira Legacy Song. Porém, comemoramos cedo demais. No dia 19 de maio, no Twitter, eles falaram que a música não iria mais vir por problemas de direitos autorais. E com isso teríamos Toy da Neta e Waterloo do ABBA como Legacy, que são boas músicas, mas de novo, isso não é uma Legacy Song. Aqui só confirmou o que eu disse, são tapa-buraco. São duas músicas que é da Eurovision, que sim, combina com o tema da temporada, mas que são músicas que deveria entrar nas 5 músicas por semana, e não como a Legacy Track, porque em algum momento essas duas músicas iam vir, diferente de Wannabe que não ia ter outra chance. O certo mesmo era colocar outra música que não teve em nenhum serviço. A quarta música Legacy foi finalmente a vinda de Aplauso Alternativa para o Just Dance. Aqui eu não posso criticar igual eu critiquei The Fox Alternativa, porque The Fox ela não tinha entrado por simplesmente preguiça da Ubisoft de portar alternativa. Aplauso Alternativa, a coisa era mais embaixo. Aqui ela precisa pagar de novo o direito para usar, já que ela usa a coreografia e conceito oficial da Lady Gaga a todo momento dela. Então sim, isso pode ser considerado uma Legacy Track. E a quinta e última música foi a música Why Oh Why do Just Dance 2, que de primeiro momento você pode achar que realmente é uma Legacy Song, uma Legacy Track, mas era uma música que também já teve no Unlimited logo quando o serviço começou. E para piorar, essa é uma música tão baratinha, cota gravadora mesmo, não tô nem zoando. Eu acho ela engraçada por ter uma intro e do nada a Coach sai da tela, mas ela é bem merda e chatinha mesmo. E essa música tem uma pegada de amor que era pra entrar logo na Lover Coaster, e não aqui. Ou seja, de 5 Legacy Songs, apenas uma prestou. E eu achando que não podia piorar ainda, como eu tinha dito, as temporadas duram 3 meses. E um mês, a Ubisoft para não entrar nada de músicas da Season, e sim aquelas 5 músicas do Unlimited por semana. E eles tinham anunciado ainda que o Uno do Little Big, que tem Avatar como recompensa, e Saralai iriam entrar. Porém, não entrou. De novo, no Twitter, eles falaram que iriam parar de adicionar essas 5 músicas do Unlimited no Plus por tempo indeterminado. Quando você achava que a temporada ou o Plus não podia flopar mais ainda, a Ubisoft mete uma dessa que vai parar de adicionar a música. Então foi uma temporada que realmente das 5 músicas da Eurovision que entrou, eles capricharam muito nas 5 músicas, tanto em coreografia ou conceito. Isso eu não posso negar. Realmente ficou parecendo uma apresentação. Ainda mais que eles colocaram efeito sonoro de plateia. E uma enquete feita no meu Instagram, as 2 músicas favoritas da temporada segundo vocês foi Slow Mo, que realmente mereceu, porque Slow Mo foi a música mais fiel dessa temporada, com todo o seu conceito e coreografia baseado na Chanel.
Chanel, já que eles não quiseram usar um passo da coreografia, sem usar a coreografia inteira da Chanel, que além de ficar extreme, ficou sensacional de jogar e assistir. E a segunda música favorita da galera foi Begging, e eu faço parte dessa galera. Begging recebeu uma coreografia frenética, também com uma pegada difícil, que não é um extreme igual slow-mo, mas que dá vontade mesmo de aprender. Além que o dançarino que chamaram soube muito bem interpretar o personagem que sofre com a letra da música. Por ser uma temporada mais nichada que o normal, já que agora é uma parceria, pode ter deixado a temporada chata pra muita gente que nunca assistiu uma Eurovision, nem sabe o que ela é, e antigamente aceitava uma ou outra música no jogo, porém uma temporada só dela fica maçante. As Legacy Song foi o que ajudou a fundar a temporada, cheio de tapas buracos, porque se você não gosta da Eurovision, ainda tinha as Legacy Tracks pra poder salvar pra você, mas dessa vez temos que fingir que não teve nada, porque só foi cota barata tirando a aplauso alternativa. Então pra mim, eu achei uma temporada chata, eu não vi a hora de acabar logo, que eu não tava mais aguentando, então eu espero que realmente na Season 3 venha músicas betas do 23 como Sweet Dreams, Love Again, The Rush e verdadeiras Legacy Songs, sem encheção de linguiça. Mas a Showdown foi a pior temporada pra mim de todas que teve no Just Dance. E olha que já teve temporada merda lá no Just Dance 2021. O que muda é que pelo menos os mapas aqui foram mais trabalhados. E agora, quer saber sua opinião? O que você achou dessa temporada Showdown? Gostou, não gostou? O que achou das Legacy Tracks, Legacy Songs? O que você espera pra Season 3? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário. E obrigado a todos os incríveis membros que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Octodam, João Pedro, Raboni Santos, TG Just Dance, Elisângela Costa, Pedro, Aventuras da Pedroca da Patrica, Tenique Dancer, T Felipe, Gabriel Garcia e Léo Pisciani. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente isso aqui foi a minha review, espero que gostou. Se gostou, seu like aí, se inscreva e tchau.